Existe um momento no ambiente de trabalho em que quase ninguém percebe quando acontece, mas todos sentem depois. É o instante em que a pessoa deixa de agir como alguém que pensa e passa a agir como alguém que obedece. Não é um momento dramático, não há conflito aberto nem decisão consciente. Ele se instala aos poucos, como um ajuste silencioso. Um dia você discorda internamente, mas não fala. No outro, já nem discorda mais. E então, sem perceber, a obediência deixa de ser um comportamento pontual e se transforma em identidade. Desde o primeiro dia em um emprego novo, o aprendizado mais importante raramente está no manual. Ele está nas reações sutis do ambiente. Quem fala demais é visto como problema. Quem questiona processos é rotulado como difícil. Quem se adapta rápido é elogiado. O cérebro aprende rápido essas regras invisíveis. Não porque alguém explique, mas porque a sobrevivência social depende disso. O trabalho não é apenas uma fonte de renda, é também um território onde pertencimento, status e segurança emocional estão em jogo. A psicologia da obediência no trabalho começa pelo medo. Não o medo explícito de ser punido imediatamente, mas o medo difuso de perder espaço, oportunidades, estabilidade. Um medo que não grita, mas sussurra o tempo todo. Talvez não seja a hora de falar. Não vale a pena comprar essa briga. Melhor ficar quieto. Essas frases internas parecem prudentes, racionais, maduras. E é exatamente por isso que funcionam tão bem. A obediência raramente se apresenta como submissão. Ela se apresenta como bom senso. Com o tempo, o ambiente profissional molda o comportamento mais profundamente do que se imagina. Não apenas o que a pessoa faz, mas como pensa. Ideias que antes pareciam absurdas passam a ser normalizadas porque é assim que funciona aqui. Decisões que ferem valores pessoais são justificadas como exigências do cargo. O indivíduo aprende a separar quem ele é de quem ele precisa ser para continuar ali. Essa divisão interna é um dos custos mais altos da obediência contínua. O trabalho moderno valoriza eficiência, previsibilidade e controle. Questionar introduz ruído, pensar diferente cria instabilidade. Por isso, mesmo sem ordens explícitas, as estruturas organizacionais incentivam a conformidade. Metas, avaliações de desempenho, hierarquias rígidas e culturas corporativas fechadas não precisam dizer obedeça. Elas apenas recompensam quem não questiona e penalizam de forma sutil quem questiona demais. O cérebro aprende por reforço. Quem obedece sofre menos atrito. Quem resiste se cansa mais rápido. Existe também o peso da autoridade. Títulos, cargos, discursos técnicos e linguagem corporativa criam uma aura de legitimidade que inibe o pensamento crítico. Quando alguém acima na hierarquia diz "isso é o melhor a fazer", questionar parece arrogância ou ingenuidade. A pessoa começa a duvidar da própria percepção. Talvez eu não entenda tudo. Eles devem saber o que estão fazendo. Esse deslocamento da responsabilidade mental é confortável. Pensar cansa. Delegar o pensamento alivia. A obediência se fortalece ainda mais quando é compartilhada. Ver colegas agindo da mesma forma cria uma ilusão de consenso. Se todos aceitam, deve ser normal. Se ninguém fala, talvez não haja problema. O silêncio coletivo valida decisões questionáveis e transforma desconforto individual em algo que parece errado sentir. Assim, o grupo não apenas impõe comportamentos, mas redefine o que é aceitável pensar. A mente individual se dilui na mente do grupo. Com o passar do tempo, a pessoa já não precisa de ordens. Ela antecipa expectativas, ajusta o comportamento antes mesmo que alguém peça. Esse é o estágio mais profundo da obediência, quando ela se torna automática. O indivíduo acredita estar agindo por vontade própria, quando na verdade está apenas reproduzindo padrões internalizados. A obediência deixa de ser uma escolha e se torna um reflexo. O custo psicológico disso raramente aparece de imediato. Ele surge como exaustão emocional, cinismo, perda de sentido. A pessoa trabalha, entrega resultados, cumpre tarefas, mas sente que algo está faltando. Uma sensação vaga de alienação, como se estivesse vivendo apenas uma parte de si.
Muitos chamam isso de estresse ou burnout, mas a raiz é mais profunda. É o conflito entre o que se pensa internamente e o que se executa externamente. A obediência prolongada exige um silenciamento constante da própria intuição. Sempre que surge um incômodo moral ou intelectual, ele precisa ser abafado para que a rotina continue. Com o tempo, esse abafamento se torna tão frequente que a pessoa perde o contato com a própria voz interna. Já não sabe exatamente o que pensa, apenas o que é esperado que pense. Essa é uma das formas mais sutis de perda de autonomia. Existe também a armadilha da identidade profissional. Muitos passam a se definir pelo cargo, pela empresa, pelo papel que ocupam. Questionar o sistema passa a ameaçar não apenas a estabilidade financeira, mas a própria imagem de quem se é. Se eu não sou isso, o que sou? A obediência então se transforma em autopreservação psicológica. Melhor continuar desempenhando o papel do que encarar o vazio de uma identidade não explorada. O clímax dessa dinâmica acontece quando a pessoa percebe que não é apenas o trabalho que exige obediência, mas a própria forma de pensar. Ideias fora do padrão causam ansiedade, discordar gera culpa, questionar provoca medo. O sistema já não precisa vigiar, a vigilância foi internalizada. O controle não vem mais de fora, mas de dentro. Nesse ponto, muitos sentem uma estranha sensação de prisão confortável. Não é um sofrimento intenso, mas um amortecimento da vida. Tudo funciona, mas nada vibra. Existe estabilidade, mas pouca vitalidade. A obediência oferece segurança, mas cobra como preço a liberdade mental. E quanto mais tempo se passa nesse estado, mais difícil parece imaginar outra forma de existir profissionalmente. Ainda assim, algo insiste em permanecer, uma inquietação silenciosa, uma pergunta que surge em momentos de pausa. Isso é tudo? Não é um desejo imediato de ruptura, mas uma dúvida persistente. Ela aparece quando o trabalho termina e o silêncio se instala. Aparece nos domingos à noite. Aparece quando alguém ousa sair do roteiro e desperta uma mistura de admiração e medo. Questionar a psicologia da obediência no trabalho não significa demonizar o trabalho ou romantizar a rebeldia. Significa reconhecer que a obediência constante molda não apenas carreiras, mas consciências. Que há uma diferença profunda entre cooperar e se anular, entre respeitar estruturas e abdicar do pensamento crítico. Talvez não seja possível desafiar tudo, talvez nem seja prudente, mas perceber onde a obediência começa a corroer a própria integridade já é um ato de lucidez. Recuperar pequenas doses de pensamento autônomo, fazer perguntas internas honestas, observar quando o silêncio não é escolha, mas medo. Esses movimentos são sutis, quase invisíveis, mas profundamente transformadores. Se esse tema te causou desconforto, talvez ele tenha tocado em algo que você vive todos os dias, mas raramente nomeia. Se fizer sentido, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Acompanhe o canal e permaneça por aqui. Às vezes, o primeiro passo para sair da obediência automática é simplesmente voltar a pensar por conta própria.